Para aqueles que andavam a dizer que a CPI sobre o caso de Luís Neves, número 1, era uma CPI à Polícia Judiciária e número 2 era absolutamente dispensável, visto que tínhamos alcançado todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro poderia dar, que são mais do que satisfatórios, segundo algumas pessoas, parece que a Procuradoria-Geral Europeia está neste momento a investigar algumas questões do caso de Luís Neves e eu gostava de vos mostrar esta notícia para sabermos exatamente o que é que andam à procura na Procuradoria-Geral Europeia para o caso de Luís Neves. E, portanto, vamos ouvir o que é dito nesta notícia, porque parece que a própria Europa já está a meter a mãozinha no caso de Luís Neves. Tecnicamente justificados. Contratos esses que já estão a ser investigados a nível europeu. A Direção Nacional da Polícia Judiciária foi contactada pela Procuradoria Europeia, que é uma espécie de Ministério Público Europeu independente das Procuradorias Nacionais, para fornecer um vasto conjunto de documentos sobre vários contratos de obras adjudicadas, quando Luís Neves foi Diretor Nacional da PJ. Também o atual diretor Carlos Cabreiro foi convocado e esteve numa reunião com representantes da Procuradoria Europeia, que lida essencialmente com suspeitas relacionadas com diversas fraudes, nomeadamente decorrentes da utilização ilegal de dinheiro de fundos europeus. Esta é já a segunda investigação em curso à polémica atuação do antigo diretor da PJ, depois de ter sido anunciado o inquérito-crime pelo Ministério Público para apurar em que circunstâncias um atrelado apreendido com dezenas de bidões com químicos para processar droga foram parar ao armazém do empreiteiro amigo, o mesmo homem que conseguiu adjudicações de concursos na PJ. Nesse inquérito, o Ministério Público está a investigar alegados crimes de descaminho e, eventualmente, de abuso de poder, mas a averiguação preventiva da Procuradoria Europeia poderá levar o caso para outro patamar legal, nomeadamente para os crimes de fraude e corrupção. Por agora, e segundo o que apuramos, estão apenas a ser feitas diligências de recolha de dados, sem acesso a medidas intrusivas, como quebras de sigilo bancário ou escutas telefónicas, que só podem avançar com um inquérito-crime formalmente iniciado. Antes de ouvirmos a segunda parte, é importante dar nota disto, desde logo, porque a sensação que dá, e é apenas uma sensação, vamos nos manter no campo das sensações, que eu sei que os mídias tradicionais e o comentariado português tanto apreciam as sensações, eu não posso deixar de notar que há uma sensação latente a todo este caso de que Luís Neves em Portugal faz o que quer e sobra-lhe tempo. Vocês conseguem se lembrar de um único ministro, mesmo que seja socialista, que tenha estado envolvido num escândalo desta magnitude, que tenha um processo aberto de investigação em Portugal, que tenha a Procuradoria Europeia neste momento a fazer diligências, que são meramente diligências, não há nenhum inquérito aberto, mas que esteja a fazer diligências de recolha de dados, que haja até a possibilidade da utilização indevida de fundos europeus, segundo esta notícia, face às diligências, não estou a dizer fazer qualquer tipo de acusação, estamos apenas a ouvir a notícia e replicar o que é dito. A sensação que dá é que, neste momento em Portugal, aparentemente as pessoas têm medo do Luís Neves. É a sensação que dá. O líder do Poder Executivo, que é um dos principais responsáveis na hierarquia republicana, chamemos-lhe assim, tem receio de mandar este homem embora. Porque, aparentemente, e pior do que isso, não é só o Executivo que acredita de forma cega, ou que pelo menos tem razões para não mostrar que não acredita, permite que Luís Neves continue no exercício do cargo de Ministro da Administração Interna, com pouquíssima oposição de um dos principais partidos da oposição, que é o Partido Socialista. Eu vi, pelo menos 2-3 vezes, José Luís Carneiro a ser questionado sobre o caso de Luís Neves e a dizer que queria falar sobre os preços dos combustíveis. A ser questionado, Luís Neves nada, José Luís Carneiro, o que é que acha desta situação? Tem alguma coisa a dizer? E ele diz, eu hoje escolhi falar do preço dos combustíveis. Então, daqui a uns tempos, José Luís Carneiro não poderá ficar escandalizado se vier um escândalo de uma pessoa associada ao seu partido e Luís Montenegro disser, bom, eu hoje quero falar de impostos sobre a banca. Não sei, qualquer coisa é estúpido, não faz sentido. E, portanto, o próprio Hugo Soares, que é literalmente uma das figuras, no meu entender, mais desprezíveis da política portuguesa, é a minha opinião, é o que é. Eu nunca ouvi o Hugo Soares a ter um pinguinho de discordância, nem com o Executivo, nem com as posições tomadas pela sua bancada parlamentar. Não lhe reconheço sequer a existência de uma espinha dorsal, mas as pessoas é que sabem
em quem é que votam, mas eu não posso deixar de notar que até o Hugo Soares aplaudiu a atuação ou a não atuação do Partido Socialista, dizendo: não, meus amigos, temos que levar em consideração o facto de o Partido Socialista estar a ter uma posição sensata porque não nos aborrecem nem um bocadinho. Portanto, se o Hugo Soares aplaude a posição do Partido Socialista, vocês percebem que está tudo de errado na posição do Partido Socialista. E agora o que nós temos é, aparentemente, um receio institucional de Luís Neves, que dá nota de que, aparentemente, a Procuradoria Europeia pode ter que pôr mãozinha nisto e que já está a fazer diligências de recolha de informação. Eu não creio que estas pessoas se aborreçam sem qualquer tipo de indício, mas o futuro dirá. Vamos ouvir a segunda parte. As atuais diligências de investigação estão a ser feitas no máximo sigilo e a averiguação preventiva avançou sem ser comunicada sequer pela Procuradoria Europeia à Procuradoria-Geral da República. Mas o exclusivo apurou que a recolha de informação terá sido espoletada pelas investigações jornalísticas, sobretudo da parceria entre a TVI, CNN Portugal e Jornal Nascer do Sol, referentes aos 17 contratos que entre 2019 e 2025 a PJ celebrou com a Constro Barcelos, totalizando mais de 2,23 milhões de euros em adjudicações para remodelações e empreitadas no Departamento de Investigação Criminal da Guarda e na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora. Apenas 3 destes contratos foram submetidos a concurso público, sendo que 9 recorreram ao regime de contratação excluída, que dispensa a consulta de várias entidades, representando 61% do valor total. A Polícia Judiciária já justificou esta decisão, alegando condições especiais de segurança. Contactado pelo exclusivo, o atual procurador europeu, José Ranito, o magistrado do Ministério Público que ficou conhecido pelas investigações do caso BES-GES, recusou confirmar ou tecer qualquer comentário sobre a averiguação preventiva que estará em curso à atuação de Luís Neves e, eventualmente, de outros responsáveis da PJ. Pois, e esta é que é a questão, porque aparentemente estamos neste momento a puxar o fio à instituição e parece que vão começar a aparecer mais coisas e esse é que é o problema. Temos que olhar para várias coisas. Desde logo, já há mais um responsável ou da direção da PJ ou alguma coisa do género que declaração de rendimentos entregou agora porque também não sabia. Aparentemente temos que informar as pessoas que têm que fazer declarações de rendimentos. Acho importante olhar também para isto, na medida em que Luís Neves está neste momento numa posição absolutamente central que pode evidentemente prejudicar a sua investigação, e isto é fácil de perceber porquê. Luís Neves era diretor nacional da Polícia Judiciária, que foi excluída desta situação do Ministério Público, mas a questão é que Luís Neves, enquanto Ministro da Administração Interna, está a tutelar as forças de segurança. Portanto, Luís Neves está numa situação particularmente difícil de investigar e talvez a Procuradoria Europeia, esta é uma das minhas suspeitas, acredita que em Portugal não haverá qualquer tipo de possibilidade de que se faça justiça, dada a possível e a provável continuidade deste senhor no cargo, visto que as instituições de independentes têm pouco e, portanto, a Procuradoria Europeia achou por bem avançar para esta averiguação. É preventiva, bem sei, não estamos a falar de um inquérito e nem sequer foi confirmada, mas a questão é, então, mas não chegava que as autoridades portuguesas tratassem desta questão? Bem sei que, no caso dos fundos europeus, também pode intervir e provavelmente intervém na questão da Procuradoria Europeia por causa da possibilidade do uso indevido dos fundos europeus. Mas a coisa não me parece estar a correr muito bem. E depois é importante olhar para esta questão. As instituições portuguesas são incapazes ou estão a ser problematicamente tuteladas por uma figura que está a ser investigada e que já nem deveria estar no cargo? Eu acho que Luís Neves, neste momento, e Luís Montenegro são as principais figuras a colocar em causa os checks and balances em Portugal. Porque, evidentemente, estamos a investigar um homem que antes era diretor da PJ, que já foi afastada da investigação e agora está a tutelar as forças de segurança enquanto Ministro da Administração Interna. Não é coisa pouca e, portanto, o seu posicionamento do cargo confere-lhe outro tipo de dificuldades. E, portanto, acho que era importante pensarmos nisto até à luz da informação de que apenas 3 contratos foram concurso público e, pelo que diz a notícia, 61% em torno disso das trocas e baldrocas entre a Constro Barcelos e a Polícia Judiciária foi feito sem consulta de outro tipo de entidades e, portanto, a única coisa que temos são ajustes diretos e consulta prévia, que também é algo, dizendo de forma leve, também é algo arbitrário. E, portanto, isto é tudo problemático neste momento.
momento até a Procuradoria Europeia está a investigar Luís Neves, ou pelo menos a fazer diligências preventivas. Vamos ver no que é que dá e ficamos aqui para os próximos episódios de uma das piores séries da Netflix que eu já vi. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.